Olá, eu sou Roberta Prescott, estou aqui no canal do FutureCon conduzindo uma série de entrevistas com os principais players da indústria de tecnologia da informação e telecomunicações. Dou as boas-vindas a Renato Osato, vice-presidente da área de clientes da Amdocs. Renato, muito obrigada por tomar um tempinho para falar conosco. Claro, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Renato, de acordo com a Amdocs, onde as CSPs devem começar a obter os principais benefícios em inovação e os novos serviços que 5G trará? Olha só, vamos falar primeiro sobre as oportunidades e como os CSPs podem explorar isso. Se você olhar hoje mesmo essa entrevista, hoje ela é feita toda virtualmente, hoje eu estou em Miami, né? E por acaso a gente pode fazer essa conversa toda graças a essa tecnologia de ultra banda larga, tá? Então, o que que o 5G vai trazer e como é que os CSPs vão fazer para explorar tudo isso? É através da diferenciação de serviços. Por exemplo, quando a gente fala de 5G, o pessoal fala muito do carro conectado, fala da telemedicina e fala de coisas muito comuns, como, por exemplo, você poder jogar um game. Para você poder fazer tudo isso, você precisa poder diferenciar todos esses serviços. Você dizer qual é a diferença entre uma videoconferência ou realidade virtual, ou se é um carro que está conectado. E tudo isso é feito através das plataformas do que a gente chama de Policy Management, os PCRs, tá? E essas plataformas vão ser o centro, vai ser o, digamos assim, o brain, né? A cabeça que vai gerenciar a forma como os clientes da CSPs vão receber esse serviço. Então, é essencial que para essas empresas, né, possam explorar os serviços, né, do 5G, que elas possam efetivamente controlar essas políticas, a forma como elas dão cada um desse tipo de serviço. E nesse sentido, o policy, né, é um dos principais elementos para fazer isso. Então, eu acho que é a partir daí um dos pontos pelas quais vai começar a transformação, né, na utilização do 5G. E como a transformação da rede em cloud desempenha um papel em trazer inovação e o cérebro para uma rede 5G? Olha, eu acho que no caso do 5G, ao trazer e adotar, digamos assim, abraçar a nuvem, né, ele ganha duas coisas muito importantes. A primeira é, entre aspas, a tal da capacidade infinita da nuvem, ou seja, você tem uma capacidade ilimitada de processamento lá. Então, isso faz com que várias aplicações que antes eram limitadas a quantos servidores, quantos PCs, quantas pessoas vocês podem se juntar, tudo isso aí deixou de ser uma limitação. Então, todos os desenvolvedores de aplicação de serviços, né, têm uma visão nova e diferente do mundo com relação a isso. E qual é a consequência, né, para CSPs? Elas têm também essa capacidade infinita. Então, por exemplo, hoje em dia, né, quando as pessoas dizem que, olha, eu tenho que fazer um tremendo investimento e tem que ser planejado a longo prazo para saber quanto de tráfego essas empresas podem absorver, né, as empresas de telecomunicações podem absorver. E nesse caso, quando se trata de nuvem, você pode ter todos os serviços, inclusive o tráfego, de forma ilimitada. Isso não quer dizer que seja barato, não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que as empresas de telecomunicação elas ganharam a capacidade do que no jargão técnico chama-se da elasticidade, ou seja, crescer ou diminuir de acordo com as demandas e necessidades dos usuários. Isso faz uma tremenda diferença no modelo comercial para o cliente final. Vamos pegar, por exemplo, realidade virtual. Realidade virtual é particularmente demandante com relação à banda e ao que a gente chama de latência, ou seja, o tempo de resposta. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar um óculos. Bom, eu tenho óculos, mas eu não tenho Já, exatamente já. esse problema. Se você pegar um óculos, né, colocar ele no olho, né, e você perceber, se você usar ele, um óculos escuro, muito escuro, né? Você vai perceber que você fica um pouco tonto só por aquela diferençazinha de tempo que você tem entre você receber a imagem e saber onde você vai pisar. A mesma coisa acontece quando você está fazendo um jogo de realidade virtual.
Você imagina, você está de pé com seu óculos e com os vários controles acoplados à sua mão. Se nesse processo, né, de você fazer o jogo, você tiver um tempo de resposta maior do que alguns milissegundos, basicamente você cai. Então, o Uhum. tipo de demanda que você vai ter é bastante grande. E o que acontece? Ao invés das empresas, né, simplesmente reservarem um montão dessa capacidade, né, da rede para atender isso, atender esse tipo de serviço, não, ela pode fazer só para você, Roberto, e fazer só na hora que você está precisando. Ué, e na hora que você não está precisando, você usa esses recursos para atender outros clientes, você não precisa deixar reservado para você. Então, a nuvem e a adoção da forma como a nuvem trabalha, com seus microserviços e essa elasticidade, né, permitem que as próprias empresas, né, criem novos modelos de negócio e novos serviços, e que eu acho que, diferentemente do que a gente testemunhou no 4G, né, ela vai permitir, o 5G vai permitir que exista uma diferenciação e que a partir dessa diferenciação as empresas de telecomunicação tenham acesso a novos, que no jargão também se fala de revenue streams, né? Vou pegar o gancho que você falou em novos serviços e novos Uhum, modelos de negócios. Quais claro. são as inovações que 5G vão trazer para os provedores de serviços de telecomunicações? E como que essas inovações vão se traduzir em mais negócios e mais faturamento? Olha, o 5G ele vai trazer duas coisas interessantes. Além daquela questão que eu coloquei para você da capacidade, né, que ela é bastante elástica, e do que o pessoal sempre fala, né, da baixa latência, né, ou seja, o tempo de resposta é muito bom, e a banda, né, que você tem disponível é bastante alta. O que acontece é que eu acho que a forma como isso vai trazer novos negócios depende muito da atitude das empresas de telecomunicação. Então, primeira coisa, lembra que a gente falou na sua primeira pergunta sobre o policy? Ou seja, Uhum. você ter a capacidade de poder diferenciar de forma detalhada e, mais do que isso, saber analisar as informações que estão vindo pela rede é essencial para que você, como empresa de telecomunicação, possa dar informação para os seus outros parceiros de negócio. E esse é um detalhe bastante importante do modelo do 5G. A empresa de telecom não vai fazer, não vai ganhar esse, digamos assim, esse faturamento adicional, esse valor adicional sozinha. Ele tem que trazer sócios para isso. Por exemplo, no IoT, você tem que trazer um sócio que saiba como, digamos assim, por exemplo, monitorar uma fábrica, ou fazer com que essa fábrica funcione melhor, ou, no caso da agricultura, né, que você possa voar seus drones e seus sensores para saber qual é a melhor forma de você otimizar a sua produção. Aí Tudo a gente está isso, falando de um porém, ecossistema, ele... né? Desculpa. Desculpa que eu te Isso, interrompi, mas a gente está falando de um exatamente, ecossistema, né? E de vários exatamente. atores dentro dele exercendo diferentes papéis. Isso, isso. Mas mais do que isso, a pergunta é: você, como empresa de telecomunicações, qual é o seu papel nesse ecossistema? E aí Uhum. é que entra o que a gente estava falando na sua primeira pergunta. Quando você é capaz de diferenciar serviços, políticas e, através disso, analisar os padrões de uso do resto desse ecossistema, aí você efetivamente está agregando valor para ele. Porque, veja bem, o ecossistema que existe hoje é o ecossistema no qual, basicamente, a operadora vai lá e tem que oferecer a banda. E é isso que acontece, você vai lá e oferece só o canal de comunicação. Com o 5G, a capacidade de você fazer diferenciação e colocar valor adicionado, sobre isso, né, você efetivamente muda o jogo. Você, como empresa de telecomunicação, você vai fazer parte de uma parte maior da cadeia de valor, junto com esses parceiros, entendeu? Então, eu acho que é uma oportunidade, só que as empresas de comunicação, né, de telecomunicação, elas têm que se planejar para fazer isso de forma a poder aproveitar essa oportunidade. Então, se elas não tiverem plataformas para efetivamente implementar essas políticas, plataformas para ajudar a automação, né, dos serviços dentro dessa nuvem, né?
se eles não tiverem plataformas que ajudem eles a monetizar dentro dos padrões do 3GPP, eles basicamente vão perder essa oportunidade também. Agora, tem uma coisa que, assim, a gente está falando de 5G, mas atrás do Uhum, 5G, a gente não vai virar uma página, né? As operadoras, as prestadoras de serviços de telecomunicações, elas vão ter que gerenciar um mix de redes que elas já têm em operação e, além disso, né, somar com todas as inovações de 5G. Como que uhum, faz esse balanço, né? Porque você não vai descartar toda uma operação de 4G que você claro. tem, de 3G, né? Então, como que fica Uhum, isso? uhum. Eu acho que aqui você está falando de dois problemas relacionados com isso, tá? Ou dois aspectos com relação a isso. Uhum. O primeiro aspecto é que você tem razão. Isso, no jargão técnico, chama-se a rede híbrida, ou seja, a rede que é nova, é totalmente virtualizada, né? E totalmente interconectada, né? Do famosa rede IP, né? É, essa é uma parte. Conectada com a rede legada, né? Que ela não é tão simples assim de você poder modificar ela. Então, o primeiro desafio é fazer com que você tenha, dentro das empresas de telecomunicação, a capacidade de diferenciar o seguinte: o que que é um serviço dentro dessa rede de comunicações? Porque é o tal negócio. Quando você está tratando de uma rede totalmente virtualizada, é tudo igual. É um tráfego IP qualquer, é tudo igual lá dentro. A primeira coisa que as empresas vão ter que fazer nesse novo universo das redes híbridas, né, é primeiro diferenciar o que são os serviços dentro da rede delas. O que que isso significa? Significa o seguinte: você vai ter que saber que, olha, eu estou oferecendo um serviço para a Roberta de banda larga para ela poder fazer uma videoconferência. Eu vou ter que poder distinguir isso do serviço que vai ser feito para o Renato quando ele estiver fazendo realidade virtual. Essa diferenciação hoje é muito difícil ser feita nas redes legadas. E quando a gente for para a rede híbrida ou para a rede 5G, totalmente virtual, né, a gente vai ser obrigado a poder fazer essa diferenciação para a gente poder fazer aquilo que a gente comentou no começo. Como é que eu vou aplicar uma política diferente? Eu vou te dar preferência para você ou para qualquer outro serviço, você não sei onde está o serviço. Então, esse é o primeiro grande desafio operacional que as empresas vão ter que passar. A segunda parte que elas vão ter que fazer é o seguinte: o mundo vai ficar muito mais parecido com o mundo de TI, né, do que com o mundo no qual você passa um cabo e pluga ele na parede. Vai ser tudo virtualizado. Então, a automação, tá, vai ser absolutamente uma nova necessidade. Pensa só o seguinte: você vai deixar de instalar. Se diz hoje no mercado, né, que para você poder suportar o 5G, você vai ter que instalar de 3 a 5 vezes mais antenas ou rádios, né, do que você tem hoje. Para você poder fazer isso e fazer com o serviço, como eu te falei, né, você vai ter que automatizar isso, a não ser que você contrate 5 vezes mais pessoas para fazer o trabalho que você está fazendo hoje, tá? A segunda coisa que vai acontecer é o seguinte: se você tem tudo isso a mais de equipamento e serviço que você precisa fazer, você precisa de mais gente para operar, e isso, na verdade, é inviável. Então, a automação dos processos na área de operações e de engenharia vão ser críticos, né, para que todas essas coisas que a gente quer ver no 5G, né, possam ser factíveis. Porque senão, o que que acontece? Eh, a Roberta agora resolveu sair dessa entrevista e fazer um jogo de realidade virtual. Resolveu comprar um pacote para poder ter ultra low latency para ela poder jogar e não cair no chão. Beleza. Agora imagina, se eu tiver que ligar para um call center, pedir para eles fazerem, aí o pessoal do call center ligar para a operação e a operação for configurar um slice, né, para você poder fazer isso, até lá você já perdeu o interesse e já acabou a sua janela de oportunidade para jogar. Então, Já a desisti, né? automação nesse ponto é exatamente, exatamente, você já desistiu. Então, a automação nesse sentido é crítico para você poder dar essa qualidade e, mais do que isso, fazer isso de uma maneira que efetiva, né, do ponto de vista de custo, certo?
Você falou bastante em automação, eu acho que responde a próxima pergunta, mas eu vou fazê-la para se tiver alguma coisa além, né? A automação seria o Claro. objetivo final de uma empresa ao adotar as inovações como rede 5G e tecnologias em nuvem? Ou quais seriam esses objetivos finais das empresas? Olha, eu diria para você que a automação não é um objetivo em si. A automação é um que a gente chama de enabler, ou seja, alguma coisa que você precisa fazer para você poder capturar a oportunidade. Eu acho que o principal, objetivo das empresas ao adotar o 5G é procurar novas formas de atender a seus clientes, sejam eles clientes corporativos, sejam eles clientes de consumo. Com que objetivo? Basicamente você poder, capturar mais receita, tá. Eu diria que hoje no mundo, nenhuma das operadoras tem qualquer tipo de ilusão, né, de que elas estão trabalhando no mercado que apesar de crescer nos seus números de assinantes, devices, todo esse tipo de coisa, é muito difícil você capturar o que os economistas gostam de falar, né, do share of wallet, né, de capturar um Uhum. share of wallet maior do que você tem hoje. Então o que que sobrou para você fazer? Bom, primeiro você tem que garantir que aquele share of wallet continua sendo seu, ou seja, você continua dando serviço, as pessoas acham que o serviço é importante e vão continuar pagando por ele e até pagar um pouco a mais por ele. E a segunda coisa é você reduzir os custos para você poder aumentar suas margens. Então, nesse sentido, você ao adotar o 5G, tem que ter o objetivo muito claro de manter o seu cliente com você, com esses novos serviços, tá? Com essas coisas novas que você vai poder oferecer e, ao fazer isso, fazer uma transformação dentro da sua empresa de telecomunicações, para que você efetivamente possa fazer isso de forma muito mais eficiente. É como acontece hoje quando você sai das suas redes de cobre, HFC, e vai para as redes de fibra, né? Tem não só a necessidade do cliente, mas também o fato de que hoje em dia cuidar de fibra se tornou uma proposição muito mais barata do que no passado. Tá? Renato, nosso tempo está acabando, mas uma última pergunta aqui, vou pedir para você ser rápido. Quais são os principais Claro. componentes para obter uma transformação digital de sucesso, né? Tendo em vista que as operadoras estão diante dessa transformação enorme, né? Com a introdução, com o lançamento das redes 5G. Olha, eu acho que a transformação digital, depende muito de 3 fatores, tá. O Uhum. primeiro é a adoção de alguns padrões do mercado. Por exemplo, a adoção da nuvem, a adoção de certos padrões como o TMF, né, que é bastante conhecido no nosso mercado. E a terceira coisa é a adoção da ideia de que ou é mobile first, ou o que eles chamam de API first. Ou seja, é aquela coisa do tipo, eu estou, fazendo coisas para que as pessoas possam ser self-sufficient, ou seja, que elas possam fazer por sua própria conta. Ou seja, o digital, ele não existe se as pessoas necessitam de um montão de assistência, tá? Então é preciso que você adote essa premissa na hora de você planejar seus sistemas, na hora de você planejar seus processos e até mesmo treinar as pessoas que estão atendendo você. Essa é as primeiras 3 grandes coisas que você precisa olhar. A segunda coisa, eu acho que é o planejamento olhando para esses 3 fatores. Hoje em dia, o que a gente vê muito é que as empresas, elas estão muito focadas em: "Olha, eu vou então adotar microserviços, ou eu vou adotar a nuvem". A pergunta não é se você vai adotar microserviço ou nuvem, tudo isso é dado hoje pelos padrões e pelo mercado. A pergunta é como você vai fazer isso, como você vai fazer isso de forma integrada, de tal forma que você traga o máximo de valor para o seu cliente final. Não adianta você ter todas as tecnologias, todos os nomes bacanas, se no final das contas você não planejou para que tudo isso seja bem feito. E aí entra um conceito que a gente chama da jornada do cliente, e que é um pouco diferente do tradicional. Não é só saber qual é a sequência de telas que você quer colocar na frente do seu cliente, mas é olhando no contexto do seu cliente, olhando para o móvel que ele tem, para a televisão que ele tem, para as mensagens que ele recebe, quando ele fala com os amigos dele, como tudo isso, né, afeta a experiência dele, tá? E tudo isso são coisas que a nossa organização de consultoria, né, Amdocs Consulting também, ela trabalha em justamente auxiliar as empresas de telecomunicação, né, para
elas poderem desenhar essa jornada de forma a que você melhore a experiência do seu cliente final. Perfeito, Renato. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço, Roberto. E agradeço você também que nos assistiu. Não deixe de participar do FutureCon Digital Week, que em 2021 ocorre de 8 a 11 de novembro, trazendo uma novidade, o Metaverso 1.0 do FutureCon. Vale a pena conferir. Eu fico por aqui e até a próxima.